Olá, no vídeo de hoje estaremos falando sobre algumas curiosidades referentes à Nova Terra. Isto é mesmo, algumas curiosidades referentes à realidade do Novo Céu e da Nova Terra. Muitas pessoas têm se questionado o que de facto haverá na Nova Terra, o que de facto não haverá. Pelo menos a Bíblia nos ajuda a compreender alguns detalhes ou algumas coisas que de facto haverá e algumas que, infelizmente ou felizmente, não haverá. No entanto, antes dessa abordagem deste assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever neste canal se você ainda não se inscreveu. Clique aí por baixo, onde está escrito subscrever ou inscrever em alguns outros dispositivos, aí por baixo, clique aí e se inscreva no canal, de maneiras que quando você se inscrever no canal, você receberá sempre notificação dos vídeos que eu estarei sempre gravando, enviando, publicando aí, e ali você poderá baixar posteriormente ou assistir quando assim puder. E não esqueça de clicar aí, ativar melhor o sininho de notificação. No entanto, se você gostar também do vídeo, partilhe este vídeo com as outras pessoas para que venham conhecer mais a palavra de Deus, porque afinal de contas o conhecimento é para ser partilhado. E na medida que você vai partilhar, seja nos grupos lá do WhatsApp, Facebook, Instagram, ou baixando o vídeo e enviando para as outras pessoas, você estará contribuindo na expansão do Evangelho. No entanto, não esqueça também de deixar o seu comentário, se você tiver um comentário aí para fazer. Então, repito aqui a temática de hoje, estaremos falando sobre algumas curiosidades referentes à realidade da Nova Terra. Muitas pessoas já questionaram e até agora muitos continuam questionando se de facto na Nova Terra, Novo Céu e na Nova Terra, haverá exatamente casamento. Será que as pessoas poderão dar-se em casamento? Haverá colocação de aliança nos dedos? Enfim, aquela toda cerimônia de casamento que tem se feito aqui na Terra. Será que haverá casamento? A Bíblia ajuda-nos a compreender esta questão sobre o casamento, se de facto haverá no Novo Céu e na Nova Terra. Jesus desvendou certa vez o quadro de um dos aspectos da realidade do Novo Céu e da Nova Terra. Nesta questão sobre o casamento, no livro de Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 30, Jesus falou o seguinte: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Na verdade, Jesus já havia falado sobre esta questão. Quando as pessoas fazerem parte do mundo por vir após a ressurreição, isto é, a ressurreição é referente àquelas pessoas que morreram em Cristo, morrerão em Cristo e terão o privilégio de ressuscitar na primeira ressurreição, já que a segunda ressurreição é para as pessoas ímpias, pecadoras, que depois lá no final, depois da terceira fase do juízo, que é chamada a fase do juízo executivo ou execução final, depois aí, quando acontecer a segunda ressurreição, aí esses ímpios, pecadores que estarão ressuscitando, eles serão exterminados juntamente com Satanás e seus anjos. No entanto, não haverá casamento no Novo Céu e na Nova Terra após a ressurreição. Por quê? Porque é como nós seremos como os anjos dos céus. Os anjos dos céus não casam, nem se dão em casamento. Eles vivem servindo o Deus Criador do Universo. Eles vivem servindo o soberano dos reis da terra.
Então nós seremos exatamente como anjos. E falando aqui sobre essa questão do casamento, também podemos encontrar, tendo como base também em Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 20, verso 34 e 35. O evangelista Lucas escreveu aqui palavras ditas por Jesus. Lucas capítulo 20, verso 34 e 35. Então lhes acrescentou Jesus falando: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Jesus estava referindo-se a este mundo, já que ele estava aqui o cosmos, o termo grego, para referir-se a este mundo em que Jesus esteve vivendo como homem, 100% homem e 100% Deus. Então, os filhos deste mundo, Jesus estava a referir-se que, de fato, casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Então, não resta dúvida nenhuma de que de fato não haverá casamentos. E por outra, algumas pessoas perguntam se haverá mortes. A Bíblia já espelha dando uma resposta sobre esta inquietação, se realmente haverá ainda mortes lá ou não haverá morte. Vejam, se de facto seremos como anjos do céu, então temos que ignorar a ideia de que haverá morte. Por quê? Até a Bíblia, aqui em Lucas capítulo 20, verso 36, já dá a resposta para tal, dizendo assim, verso 36: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os anjos, obviamente, não morrem. Se os anjos não morrem, nós seremos como os anjos. No entanto, não poderemos também morrer, porque seremos como os anjos. Ademais, em Apocalipse capítulo 21, aí o João, apóstolo, autor deste livro de Apocalipse, no verso 4 de Apocalipse capítulo 21, verso 4, João descreveu as seguintes palavras: e lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quer dizer, Deus irá enxugar toda lágrima de seus filhos, toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essas coisas de morte, pranto, luto, dor, sofrimento, catástrofe, desastres naturais, guerras, enfim, tudo isso acontece em função do pecado que existe. Uma vez que o homem pecou, vivemos num mundo de pecado, então isto vai acontecendo até que Jesus voltar. Isso só vai terminar com a volta de Cristo Jesus, quando nos levar para o novo lar, para o mundo por vir, onde não mais haverá essas coisas, pranto, luto, dor, morte, não mais haverá. Então, já temos aqui uma resposta para tal. Outra questão que as pessoas fazem é exatamente se haverá nascimento de crianças no novo céu e na nova terra. Esta inquietação gira em torno da mente de muita gente. De facto, quando falamos de nascimento de criança, esse é um elemento ou um aspecto que precisa ter bastante cuidado ao se fazer a abordagem, mas de forma muito fácil, respondendo para você, para não dar aqui muitos rodeios: no novo céu e na nova terra não haverá
de facto nascimento de crianças. Primeiro, pressuposto, já temos o pressuposto de que não haverá casamentos. Seremos como os anjos dos céus. Se as pessoas não casarão, não se darão em casamento, então já é uma das ilações que podemos aqui ter de que não haverá renascimento de crianças. E por outra, se seremos como os anjos dos céus e os anjos não nascem, então também temos que tomar como ilação de facto que não haverá nascimento de crianças. Ou seja, os que estarão lá, que hoje estão se preparando para um dia viver lá, os que estão vivendo em conformidade com a vontade de Deus, os que estarão lá serão os únicos. O todo que estará lá, o todo que estará lá serão os únicos. Portanto, não haverá nascimento de crianças. Anjos não nascem. Nós seremos como os anjos dos céus. Então, temos que ignorar a ideia de que haverá nascimento de crianças. Então, é importante dizer aqui que entre os filhos de Deus que estão se preparando para lá estar, precisam ter em mente que não haverá mesmo nascimento de crianças. Se as pessoas querem nascer, precisam nascer hoje, aqui nessa terra, nesse cosmos. Se as pessoas pretendem casar, precisam casar aqui, nesta terra. Porque lá no céu, nova terra, que obviamente será esse mundo restaurado, não haverá casamento, não haverá nascimento de crianças. E por outra, infelizmente, vou assim dizer, haverá muitas crianças sem pais. Muitas crianças sem pais. Porque muitos pais de crianças inocentes estarão se perdendo, estarão perdidas. Mas anjos de Deus poderão pegar nestas crianças que lá estarão, conduzirão estas crianças até a árvore da vida. E será muito bom essas crianças serem levadas lá, diante da árvore da vida. E essas crianças, obviamente, não estarão abandonadas. Também serão como anjos dos céus. Ninguém estará fora do estado de ser como anjos dos céus. Mas este é um facto que precisamos ter em conta, de que haverá mesmo muitas crianças sem pais, porque muitos dos pais vão se perder. E por outra, na ressurreição, todos sairão do túmulo com a mesma altura que tinham quando ali haviam entrado. Ou seja, todas as pessoas que um dia morreram, ao ressuscitarem, eles não ressuscitarão com uma altura diferente em relação àquela altura que haviam morrido no momento da morte. Ninguém vai ressuscitar da sepultura já super transformado. Na verdade, as pessoas ressuscitarão com a mesma altura em que uma vez ali entraram quando morreram. Isto é, na sepultura. Mas temos que admitir que os remidos crescerão. Ninguém viverá com a mesma altura que havia saído da sepultura. Ninguém viverá para sempre com a altura que havia saído da sepultura. Os remidos crescerão. Terão uma estatura elevada, maior. Os homens, claro, vou aqui falar no coletivo, tanto homens como mulheres, terão a altura em que os primeiros pais tinham, isto é, Adão e Eva. Adão e Eva tinham 2 vezes a altura, mas eram 2 vezes mais altos que os homens hoje aqui da Terra. Por exemplo, Adão era mais alto em relação a Eva quando Deus havia criado.
eles. Veja que a altura da Eva chegava até os ombros de Adão. E Adão era um pouquinho mais alto. Então, nós teremos a altura dos nossos, atingiremos a altura dos nossos primeiros pais. Por outra, de facto não haverá cansaço. Por quê? Porque ninguém necessitará isto de ficar cansado. Por quê? Porque o cansaço não fará parte da realidade do novo céu e da nova terra para as pessoas que ali estarão. Ninguém também desejará um repouso, porque se não haverá cansaço, então ignora-se a ideia de alguém querer desejar repouso em função de um cansaço. Não haverá cansaço. As pessoas trabalharão imenso, trabalharão muito, voarão, porque teremos exatamente, ou seja, seremos como os anjos que conseguem voar de um lugar para outro. A gente voará. A gente vai voar. A gente vai trabalhar muito. Agora, falando aqui da questão falando aqui a questão do trabalho, repouso, nós de facto trabalharemos assim como Adão e Eva trabalhavam. Qual era o trabalho que era feito lá pelos nossos primeiros pais? Vida edênica. É esta que nós levaremos. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva haviam sido criados e postos lá no jardim, em Gênesis capítulo 2, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, Deus disse assim para o homem. Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então, Adão e Eva foram postos no jardim, não para ficarem de braços cruzados, ociosos, sem fazer nada absolutamente, mas eles foram colocados aí para cultivar a terra, para trabalhar ali no campo do jardim do Éden. E o trabalho para eles contribuía no desenvolvimento das faculdades intelectuais, físicas, intelectuais, inclusive moral. Então, ao trabalhar, nós que alcançaremos o mundo por vir, a realidade do novo céu e da nova terra que nos depararemos lá, nós também, obviamente, trabalharemos. Vamos cultivar o campo, inclusive vamos edificar casas, vamos construir casas. E aproveito aqui dizer algo assim, um pouquinho engraçado. Se você hoje não é pedreiro, acredite que você vai ser pedreiro lá, no novo céu e na nova terra, no mundo por vir. Por quê? Porque nós construiremos casas. Mas a Bíblia também fala exatamente disto, de que edificaremos casas não para os outros viverem, mas de facto para nós vivermos. Isto está em Isaías capítulo 65, estou abrindo aqui a minha Bíblia. Isaías capítulo 65, aí nos versos 21 e 22. Isaías 65, verso 21 e 22, diz assim: Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Verso 22. Não edificarão para que os outros habitem. Quer dizer, não edificaremos para que outras pessoas habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como o da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Então, nós edificaremos casas
para exatamente morarmos lá. Conquanto, outro aspecto aqui interessante e que muita gente tem questionado é exatamente sobre a questão da aquisição do conhecimento. Muitos hoje estudam, se formam, fazem o ensino médio, o ensino base, o médio, fazem a licenciatura, fazem o mestrado, o doutoramento, enfim. E muitos acabam tendo muito conhecimento e depois, com o tempo, acabam esquecendo muita coisa, e alguns, infelizmente, não acabam aprendendo muito, mesmo tendo títulos elevados, mesmo estudando muito. Mas, na realidade do novo céu e da nova terra, no mundo por vir, nós teremos uma gama de aquisição de conhecimentos vastos, ou seja, nós teremos conhecimento, muito conhecimento, e esses conhecimentos não vão se esgotar, e nós sempre teremos aquela apreensão de querer conhecer mais, e nós teremos muito conhecimento de muitas coisas. Aprenderemos a melhor biologia, a melhor geografia, a melhor física, a melhor astronomia, porque nós voaremos para tão alto e em vários lugares, até vamos alcançar, visitar os mundos não caídos que uma vez Deus criou, que são cerca de bilhões e bilhões de mundos. De facto, eu não acredito que existem 99 mundos não caídos, porque de facto não acredito que Deus só criou 100 mundos e esse mundo que nós vivemos é o caído, e 99 que as pessoas baseiam-se naquela parábola da ovelha perdida. 99, uma se perdeu e o pastor foi atrás daquela uma, e 99 não se perderam, e as pessoas aplicam como sendo aquela que se perdeu, aplicam para este mundo onde Adão e Eva viviam, perdeu-se porque Satanás sequestrou o mundo, e 99 são os outros mundos não caídos. Não acredito nada disso, porque de facto eu acredito que existem bilhões e bilhões de mundos criados por Deus. É uma quantidade inumerável, não se pode enumerar mundos não caídos. E eu posso aprofundar sobre essa questão dos mundos não caídos em um outro vídeo. Aqui neste vídeo não estou para falar exatamente disso, mas apresentando aqui de uma forma geral muitas curiosidades atinentes à nova terra. Quem sabe em um outro vídeo eu vou abordar sobre essa questão dos mundos não caídos, que são mundos inumeráveis, são bilhões, enfim. Esse aspecto é interessante da aquisição do conhecimento. Nós vamos conhecer tanta coisa que não teremos o conhecimento completo a respeito do mistério encarnado da figura suprema do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos, claro, hoje se questionam como foi possível Jesus reencarnar-se no ventre de uma mulher. E ademais muitos perguntam por que Deus tinha que enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em prol da humanidade. Por que não usou outra forma, outra maneira, para que o preço do pecado fosse pagado, mas tinha que o seu Filho, Jesus Cristo, morrer? Por quê? Ali haverá muitas perguntas, inclusive. Muitas perguntas serão feitas porque muitas pessoas desejarão ter o conhecimento, as respostas das indagações que estarão colocando ou fazendo diante do Senhor. E mais, haverá de facto reconhecimento dos amigos e familiares,
Nós não teremos lembranças das coisas que nos atormentaram a vida nesse mundo. Não teremos lembrança do sofrimento, das calamidades, da fome, do desespero, da infelicidade, das circunstâncias ruins. De facto, teremos lembrança das coisas somente boas. Somente coisas boas. Então nós reconheceremos os nossos amigos lá e reconheceremos, inclusive, os nossos familiares. E por outra questão que as pessoas colocam é sobre a nossa cor e a nossa altura. Eu já falei sobre a altura, de que teremos a altura dos nossos atingiremos a altura dos nossos primeiros pais, porque os remidos crescerão, não continuarão com a mesma altura que um dia ressuscitaram da sepultura. Quanto à questão da cor, Adão e Eva tinham uma cor, Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles tinham uma cor semelhante, uma cor rosada, uma cor semelhante à cor de rosa. E nós, claro, não teremos uma diferença de cor, tal como hoje existe no mundo. Mas a cor, acredito acredito que de facto teremos a mesma cor que a cor que os nossos primeiros pais tinham, uma cor rosada. Agora, um elemento fundamental também aqui a colocar é sobre os traços nossos de caráter. Muitos pensam que, em função da volta de Cristo Jesus, quando Jesus voltar, Jesus vai transformar o caráter deles. Jesus não vai dar-se o trabalho de transformar o caráter de ninguém. Por quê? Porque o tempo da transformação do caráter é hoje, não quando Jesus voltar. Jesus está disposto a transformar o nosso caráter hoje pela operação do Espírito Santo que habita em nós. Se hoje não termos o nosso caráter transformado, então esquece que Jesus vai transformar o teu caráter em função da sua volta, porque Ele não vai dar-se a este trabalho. Por isso que é essencial compreendermos que a transformação do caráter é hoje e agora, não amanhã, não depois da manhã, não próxima semana, não próximo mês, não próximo ano, nem depois do próximo ano. Mas a transformação do caráter tem que ser feita agora. Por algumas pessoas perguntam se o mal se levantará pela segunda vez lá no novo céu e na nova terra. Apocalipse nos dá a resposta para tal. Será que alguém poderá possivelmente ofender, pecar e a rebelião se proliferar novamente no novo céu e na nova terra, e Jesus vai ter que vir morrer pela segunda vez? Será que isso vai acontecer? De facto, não haverá possibilidade para tal. Apocalipse capítulo 22, verso 3 diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Na verdade, essa questão de maldição não se levantará pela segunda vez. Por isso aquela frase, o mal não se levantará pela segunda vez. Porque não haverá possibilidade para pecar, não haverá possibilidade para o mal. Não haverá. Então fique descansado, porque de facto mesmo não haverá novamente maldição lá. E para os adventistas do sétimo dia que acreditam nos escritos de Ellen White, como profetiza,
Ela escreveu no livro Educação, página 302, de que o mal não se levantará pela segunda vez lá, porque não haverá sombra de maldição no mundo por vir. Agora, quanto à questão de noite, algumas pessoas perguntam, será que lá haverá noite? Ou não haverá noite? Será que teremos lua, teremos sol? Enfim, de facto, a Bíblia já dá resposta também para tal. Temos aqui um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, verso 23. Apocalipse capítulo 21, verso 23. Diz assim: a cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 22, verso 5. Verso 5 do capítulo 22 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, aqui, mediante esses dois textos de Apocalipse 21, Apocalipse 21, verso 23 e Apocalipse 22, verso 5, ajuda-nos a entender que, de fato, não é que não haverá lua nem haverá sol. O sol e a lua continuarão existindo. Só que os filhos de Deus, o povo de Deus não precisará da luz do sol, nem da luz do sol, nem do sol, nem da lua, porque o Cordeiro, que é Jesus, será sua lâmpada. A glória de Deus vai brilhar de uma tal forma que não precisaremos da luz do sol, nem da lua. Então, as pessoas, tem muita gente aí dizer que no céu não haverá, no novo céu, nova terra, não haverá sol, não haverá lua. Isso é mentira. É mentira. Haverá sim sol e haverá lua. Só que não precisaremos de sol, não precisaremos da luz do sol, nem da luz da lua, porque Deus já estará ali. A sua glória será intensa para nos dar luz, claridade suficiente, o Cordeiro, a sua lâmpada. Agora, não haverá de facto noite, conforme aqui Apocalipse 22, verso 5 diz, então já não haverá noite. Aqui o texto está bem mais claro que o sol ao meio-dia até, ao fazer referência de que já não haverá noite. Conquanto, precisamos aqui entender outro elemento importante, que tem a ver com o rosto de Deus. Será que nós, de facto, veremos o rosto de Deus Pai? Veremos aí Deus Filho, nesse caso Jesus? Muita gente, por exemplo, vem dizendo de que nós não veremos Deus Pai no novo céu e na nova terra. Só veremos Jesus Cristo, Filho, que esteve aqui, que revelou-se na pessoa, que revelou-se, o Deus reencarnado, revelou-se aqui, viveu 100% homem, 100% Deus, Deus entre os homens, e depois ascendeu ao céu. Este é o que veremos lá. Será que não veremos o próprio Deus Pai? A Bíblia é bem clara de que nenhum personagem bíblico viu Deus. Ou seja, homem algum que viveu jamais, ou seja, nenhum homem, nenhum personagem bíblico chegou a ver o rosto próprio de Deus, o próprio Deus Pai. E a Bíblia é bem clara ao falar sobre isso em João capítulo 1, verso 18. Por exemplo, Evangelho de João, aqui estou abrindo a minha Bíblia.
João capítulo 1, verso 18. Ok, Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Jesus foi a revelação de Deus o Pai, uma vez que esteve nessa terra. Ninguém jamais, ninguém absolutamente jamais viu a Deus. Mas, no novo céu e na nova terra, no mundo por vir, nós teremos o privilégio de vermos o próprio Deus Pai. Não a revelação de Cristo, não Jesus. Veremos aí Jesus, claro, mas também veremos o próprio Deus Pai, veremos o rosto de Deus Pai. Mas a Bíblia também ajuda-nos a compreender sobre esta questão em alguns textos que eu poderia aqui apresentar para você. Por exemplo, em Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, verso 23, é um dos textos que ajuda-nos a compreender de que realmente veremos Deus Pai lá. Veja, Apocalipse 21, verso 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. A glória de Deus a iluminou. Uma referência a Deus Pai, não Deus Filho, que é Jesus, mas Deus Pai. E o Cordeiro, nesse caso o Cordeiro já é Jesus, é a sua lâmpada. Então temos duas personagens aqui. Deus, que a sua glória iluminará, e o Cordeiro, que será a lâmpada. Nesse caso Jesus. Temos aqui dois personagens, Deus e Jesus. E mais, Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus falou: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Este Deus, olha, Deus que Jesus estava se referindo, exatamente, estava referindo-se a Deus Pai, não a Deus Filho, que era já Ele entre os homens. As pessoas já estavam vendo ali Jesus quando estava falando aquelas palavras lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, verso 8. Jesus estava com eles aí, mas Jesus estava falando: verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, porque estava se referindo a Deus Pai. E mais, tem outro texto aqui, de Apocalipse 22, verso 5, que diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará. Temos aqui: o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então temos aqui um outro texto que ajuda-nos a compreender que nós veremos aí o próprio Deus Pai. Tem outro texto que também pode nos ajudar a compreender, que é do capítulo 22, também de Apocalipse, no verso 3, onde diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus. Temos trono de Deus e do Cordeiro. Então, temos aqui novo céu na nova terra. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, Jesus. E mais, Isaías capítulo 60, verso 19 a 20, também é um dos textos que ajuda-nos a compreender. Isaías capítulo 24, verso 3, também idem, nos ajuda a compreender também sobre essa questão de ver o rosto de Deus. E os adventistas do sétimo dia, que acreditam em Ellen White fala disso no livro Grande Conflito, fala sobre isso no livro Eventos Finais, capítulo 20, que tem como título A Herança dos Santos. E Ellen White também fala sobre isso no livro Testemunhos Seletos, volume 2. Enfim, então não há dúvidas de que realmente veremos o rosto de Deus. E de facto, no novo céu, na nova terra, haverá músicas e cânticos que seres mortais jamais ouviram. Música de qualidade, música não semelhante a essa que nós ouvimos, escutamos aqui nesse nosso mundo, mas de facto ouviremos músicas e cânticos que
ouvidos mortais jamais ouviram, jamais penetrou, jamais alguém aqui na Terra ouviu. Já falei de que nós voaremos para outros mundos e haverá explicação das perplexidades da vida, aquilo que uma vez inquietou bastante a tua vida, aquilo que foi ruim que aconteceu com você, tudo isso terá explicação toda, resumindo aqui para não falar muito sobre esse aspecto. Todas as perplexidades da vida serão explicadas pelo nosso Senhor Deus. E mais, haverá recompensas para aquelas pessoas que são ganhadoras de almas, que têm ganhado muitas almas, têm levado muitas almas para os pés de Cristo. Estas pessoas serão recompensadas, não em vão que essas pessoas têm trabalhado evangelizando, proclamando a mensagem para vários lugares, enfim, essas pessoas serão recompensadas sem dúvida. Por isso que Paulo, por exemplo, fala lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão, porque de facto haverá recompensa. E Apocalipse capítulo 2 já também nos ajuda a compreender que de facto haverá recompensas. Então não tenhamos dúvidas a respeito desta questão. E mais, muitas mães serão homenageadas. Haverá homenagem das mães, porque muitas mães que trabalharam duramente para ajudarem as suas crianças na salvação ou a salvação dos seus filhos, estes Deus vai os homenagear. Todas as mães que têm trabalhado em prol da salvação, ajudando na salvação dos seus filhos, na educação cristã de seus filhos, que têm ajudado os seus filhos na transformação do caráter, enfim, estas mães serão homenageadas. Se você que é mãe está assistindo, acredite que você será homenageada pelo fato de ajudar o seu filho a colaborar na salvação do seu próprio filho. E Deus espera que você continue fazendo isso. No entanto, é muita coisa aqui, e espero que você pelo menos tenha gostado desse vídeo. E quem sabe em um outro vídeo eu vou preparar para ver se eu venho explicar sobre a questão dos mundos não caídos. Partilhe, por favor, este vídeo com as outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até mais.